Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona o módulo de pricing do SnapMall. Ou seja, como a gente faz para criar a tabela de preços para as unidades do tipo loja. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar aqui um shopping. E vamos entender como funciona essa estrutura aqui do pricing, tá? Existe uma guia aqui dentro do shopping chamada pricing. E aqui dentro a gente tem 4 tabelas que são muito importantes. A primeira delas é justamente a tabela de preços, ou seja, quando eu entrar aqui, eu vou ter todos os preços em função do subgrupo dessa unidade. Então, em outro vídeo, você vai ver como criar uma proposta e vai ter uma etapa onde você seleciona o subgrupo dessa proposta e ele vai usar justamente esse preço, esse valor por metro quadrado como parâmetro. Então, por exemplo, se eu estiver criando uma proposta para uma unidade e escolher aqui artigos diversos, a primeira coisa que o sistema vai fazer é usar R$ 236,41 como preço base para o início do cálculo, tá? Essa é a primeira coisa que ele faz. Em segundo lugar, ele vai usar aqui as faixas de ABL. Então, a gente pode usar fatores em função da ABL dessa unidade. Nesse exemplo, eu tenho aqui várias faixas, e se a minha unidade estiver entre 0 e 30 metros quadrados, eu vou manter o fator 1. Então, vou manter, neste momento, o preço base que eu já achei lá em função do subgrupo. Agora, nesse exemplo, se eu tiver de 31 a 60 metros quadrados, eu já vou usar um fator aqui de 0,93, depois de 0,86, 0,80 e posso trabalhar com vários fatores. Quando eu clico aqui no botão calcular preços, que é a ação que impulsiona lá o cálculo dos preços das unidades, além do cálculo do aluguel médio, o sistema também vai calcular o fundo de promoção, o CRD. E é por isso que nessa seção tenho mais 2 tabelas, uma delas de fundo de promoção, faixas de fundo de promoção, e uma de faixas de CRD. Então, em faixas de fundo de promoção, eu vou trabalhar também com área inicial e área final. Então, se a minha unidade tiver de 1 a 40 metros quadrados, eu vou usar o valor de R$ 35,00 por metro dessa unidade. Tá? Agora, se ela tiver de 40 a 160, o que exceder, o que passar dos 40 metros, eu vou usar 7,10 para cada metro que exceder, certo? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma unidade de 50 metros, eu ia usar do 1 ao 40, ou seja, 40 metros vezes 35, e depois eu pegar 10 metros vezes 7,10, somo os dois e chegam no valor do fundo de promoção de tabela. E o CRD eu vou trabalhar com peso. Então, assim, se eu tenho uma unidade de 0 a 100 metros quadrados, eu vou usar o peso 100. Ou seja, se ela tiver 90 metros quadrados, o CRD dela é 90. Agora, se ela tiver de 100 a 150, o mesmo critério, que exceder, eu vou usar aqui um peso de 85%. Tá? Agora, não é só isso que o sistema usa para fazer os cálculos. Eu tenho outros campos, outros parâmetros que ficam direto no próprio cadastro do shopping. Então, eu volto aqui para detalhes. Então, a gente já tem lá o nosso preço base, já tem as faixas de ABL, mas eu tenho outros parâmetros. Então, eu tenho uma seção aqui para colocar a variação de todos os anos, que é o famoso degrau, né? Que a gente conhece bem. Então, no primeiro ano eu vou manter o preço base, mas no segundo ano eu quero colocar 10% acima no valor, no terceiro eu vou manter igual ao segundo, no quarto eu quero pôr mais 10%, no quinto mais 10% e por aí vai. Você tem flexibilidade para fazer isso por shopping, você pode ter critérios diferentes entre os shoppings. E aqui a variação pode chegar até o 10º ano. Então aqui é o famoso degrau. Além disso, eu vou ter o parâmetro para calcular o CDU de tabela, que ele vai, se você colocar aqui ele até te explica, é um percentual que você vai cadastrar aqui, em função do VGL. Então, você vai ver que o pricing vai chegar num VGL e o percentual que eu colocar aqui, ele usa para o CDU. Então, se o VGL deu 500 mil, como eu coloquei aqui 50%, o meu CDU de tabela nesse cenário seria 250 mil. Outros parâmetros que eu posso usar ainda é a questão da esquina. Então, eu posso usar um fator se é uma unidade de esquina e um fator se é uma unidade sem esquina. E posso trabalhar com 2 campos aqui para majorar, de repente, o aluguel ou o CDU. Então, vamos supor que você quer fazer até uma simulação ou quer fazer uma majoração no aluguel, para você não ter que necessariamente entrar em todos os subgrupos e mudar aquele preço base, eu poderia colocar aqui 2% e ele vai aplicar isso para todos de uma vez e posso voltar para 0 depois. Isso fica bem flexível. E a mesma coisa para o CDU. Então, esses são os parâmetros que a gente tem para calcular o valor de aluguel.
E aqui embaixo eu ainda tenho mais alguns parâmetros para o fundo de promoção. Se eu tenho, por exemplo, uma unidade acima de 800 metros, aqui nesse exemplo, eu poderia cravar um limite que, se a unidade superar esse limite, eu trabalho com valor fixo. Então vai ser R$2.000 aqui nesse exemplo, eu não preciso mais fazer aquele monte de conta que eu mostrei lá atrás. E eu posso também trabalhar com pesos se é uma unidade classificada com subgrupo de serviço, de fast food, ou ainda um peso aqui para a esquina, também para o fundo de promoção. Então, assim como eu tenho um peso de esquina para o aluguel, eu também tenho um peso de esquina para o fundo de promoção. Tá? Feito, então, todos esses cadastros que eu mostrei aqui, a gente vai clicar no botão calcular preços. O sistema vai mostrar uma confirmação e vai calcular os preços para a gente. Então, onde ficam esses preços? Se eu clicar aqui em unidades, dentro desse shopping, e selecionar uma unidade, vai ter aqui uma seção preços. Clico aqui em preços e o que o sistema fez? Ele criou um preço para cada subgrupo que está cadastrado aqui no sistema. Algumas pessoas chamam isso de segmento ou subgrupo, é a mesma coisa. Então ele já se prepara e já deixa um preço criado para cada subgrupo. Para quando eu for criar a proposta lá na frente e selecionar o subgrupo, ele resgata aqui o preço de tabela. Então, se eu clicar em artigos do lar, por exemplo, você já consegue ver o CDU de tabela, o valor do condomínio por metro quadrado, o fundo de promoção e o fundo de promoção por metro quadrado. Consigo ver também o VGL já dessa tabela e, como eu disse, o aluguel variado já de todos os anos e por metro quadrado. Então, no primeiro ano eu tenho 8.234, no segundo ano, como eu cadastrei lá no shopping aquela variação de 10%, ele aumentou 10%, manteve para o terceiro, aumentou para o quarto e por aí vai. E esse mesmo número aqui por metro quadrado. E para fechar, aqui embaixo ele mostra uma memória de cálculo para você ter a certeza de como ele chegou nesse preço. Então ele usou aqui um preço base em função do subgrupo, que era serviços financeiros, multiplicou pela ABL da unidade, aplicou o fator da faixa de ABL, aplicou o fator do piso, aplicou o fator do corredor, aplicou o fator de esquina, aplicou o fator de subgrupo e somou aquele ajuste que eu tinha colocado de 2%. E aí ele chegou nesse valor de tabela. Tá legal? No próximo vídeo você consegue ver como isso é usado no cadastro de uma proposta do tipo loja.